bate-papo agora é com Aldênis Meira. Aldênis Meira já foi vereador, presidente da Câmara, tem também várias participações em várias entidades e movimentos aqui na cidade de Itabuna e na região. Né? E para nós a grata satisfação de saber que o ambiente de atuação é muito mais abrangente no que se refere ao Aldênis, porque ele é um dos líderes nacionais do movimento de luta pela terra, o MLT. Então ele tem assim, é envolvido com questões políticas ideológicas de esquerda, mas assim tem também uma flexibilização enorme, né, de entendimento, de respeito ao que opõe a essa ideia, e ele sempre teve essa conduta, né? Eu conheço o Aldênis já há muito tempo. Ele nunca foi daquele esquerdista, tipo assim, quando vê Eduardo Carqueja, sabe? Fala assim, esse cara é da direita, não quero papo com esse cara e tal. Não, ele sempre foi muito flexível, muito fácil o entendimento. Mas o assunto nosso hoje aqui com ele se restringe mais às questões locais, né? Nós sabemos que a sua condição de líder maior do Partido Verde em Itabuna, partido que eu já dirigi, está muito ligada ao PT e ao PCdoB, por conta de uma federação que impõe ao PV, está atrelado ao PCdoB e ao PT. E com essas eleições que estão se aproximando, criou-se um imbróglio, porque o PT tem um candidato que eu não sei porque aquele sujeito não está preso ainda, cara, não dá para entender, né? Mas o fato é que ele se coloca como candidato a prefeito. E todo mundo sabe que ele não tem voto mais nem para ser vereador, para ser eleito vereador. Mas ele insiste numa candidatura. Só que para ele ser candidato, ele precisa da anuência do PCdoB e do PV. Por outro lado, me parece que o PCdoB e o PV estão ligados a uma proposta de reeleição do atual prefeito Augusto Castro. Só que para isso acontecer, o PT não tem que ter candidato a prefeito. Ou seja, criou-se um imbróglio, criou-se aí um problema que vai ter que ser solucionado pelo PT, pelo PCdoB, mas também pelo PV. Então eu começo a perguntar ao Aldênis como é que vai descascar esse abacaxi, meu querido Aldênis Meira. Bom dia, querido. Bom dia, Val. Bom dia, telespectadores. Bom dia também aqui aos amigos que me antecederam, a Tia Ney, minha amiga do coração, e o Eduardo Carqueja, um grande empresário aqui da cidade, que dirige aí o Partido Novo. E dizer que vim com a camisa parecida com a sua. Rapaz, eu só vim com essa camisa porque eu sonhei que você viria com essa. Val, inicialmente colocar que, como você mesmo diz, a gente faz parte de um movimento, que é um movimento nacional, um movimento que eu ajudei a criar aqui no sul da Bahia, que é o movimento de luta pela terra, e que é um movimento assim, em que pese ser um movimento de luta pela reforma agrária, mas ele é mais amplo, ele é de luta pelo verde, ele é de luta pelas águas. Que está inserido, né, na terra. É um movimento ambientalista também. Não só a gente entende da importância da reforma agrária, temos vários assentamentos aqui, assim, a sua grande maioria negociada, né? Foram conversados com o INCRA e com os proprietários das terras e a gente... Poxa, vocês não invadem terra, vocês negociam. Só quando é preciso. A ocupação, eu digo a ocupação, só quando é preciso. Mas a gente prefere buscar o diálogo, entendeu? E a gente tem conseguido êxito e o importante, o que importa, na verdade, é você atingir o objetivo. Qual é o objetivo? Assentar a família. Então, se a família se a gente consegue, através do diálogo, assentar aquelas famílias e o proprietário não tem prejuízo porque ele vai ser indenizado da sua propriedade, é uma coisa boa para todo mundo, né? Eu me lembro de uma vez que Silvio Rico, não sei se você se lembra de Silvio, que é proprietário de terra, tem várias áreas aí, já faleceu, eu acho. Ele me procurou no sindicato, na época era dirigente do sindicato, oferecendo a área dele, porque estava tendo uma crise da vassoura de bruxa e ele precisava vender, não achava quem comprava. E a gente foi lá ao INCRA e negociamos junto ao INCRA, e o INCRA já adquiriu a fazenda Vila Isabel aqui em Bicaraí. Hoje é um assentamento e está lá 57 famílias assentadas. Sim, mas voltando aqui à sua pergunta. Então eu sempre tive assim uma queda pela área ambientalista, pela questão da questão da luta pelo nosso planeta em si, entendeu? Pela sobrevivência da raça humana aqui na Terra. E dentro disso aí, o Partido Verde sempre foi um partido que eu namorei, né? Mas assim, fui filiado ao PCdoB, foi o partido que eu
cresci os dentes, nasci os dentes e cresci, foi o PCdoB. Agradeço muito ao PCdoB, porque aprendi muito lá no Partido Comunista. Me considero ainda um comunista, porque comunista não é só quem é filiado a um partido comunista. Comunista é aquele que comunga da ideologia marxista, enfim, né? E eu comungo com essa ideologia, acho. Não é o ponto do nosso debate aqui hoje, mas comungo com essa ideologia. Mas estou no PV e tenho conversado. A semana passada estive em Brasília, conversei bastante com o deputado Bacelar, um deputado que a gente apoiou aqui, que é o único deputado do partido na Bahia. E nessa conversa combinamos, a gente está também organizando o partido aqui na região. Essa conversa já tinha tido também com o presidente do partido a nível estadual, que é o Ivanilson. O Ivanilson também já tinha dado essa carta branca. E tô aí, ontem você me convidou para vir ontem. Ontem eu estava em Jussari, São José da Vitória, justamente organizando as comissões provisórias do PV nessa região. Nossa ideia é organizar o partido aqui em toda a região e crescer um partido aqui, um partido que você já dirigiu aqui em Itabuna, ajudar a crescer esse partido aqui em Itabuna. Como crescer o partido com a federação? Então, a federação foi uma forma que foi encontrada com o fim das coligações, que os partidos menores encontraram para não se sucumbirem, né? A legislação, ela impõe uma cláusula de barreira, onde os partidos que não tenham uma quantidade de deputados ou uma quantidade de votos a nível nacional em um determinado número de estados. Então, esse partido ele não teria direito a tempo de televisão. Você até disse isso aqui com relação ao Novo, né? Não teria tempo de televisão, a fundo partidária, etc, entendeu? Então, com isso, com a federação, ela é uma coligação duradoura. É uma coligação que dura 4 anos, né? Então, se não fosse com o PT e o PCdoB, certamente o PV estaria federado com outro, com o PSOL, com qualquer outro, PSB, com qualquer outro que fosse da linha da corrente mais ligada de centro-esquerda, exatamente, ao perfil do partido. Questão de sobrevivência. Em Itabuna, especificamente, a gente tem dialogado. Eu tenho dialogado bastante com o pessoal do PCdoB, porque vim do PCdoB e mantive a relação, não saí de lá chutando o pau da barraca, né? Mantive a relação com os camaradas comunistas, né? Como tenho boa relação com uma boa parte da sociedade itabuna, seja ele de direita, de esquerda, de extrema direita. Eu sou amigo do pessoal do PSOL ao pessoal, alguns bolsonaristas radicais, aos bolsonaristas radicais. Já vem falando de mim. Você não é muito radical, não. Se era, vai deixar de ser um pouquinho. Então, eu tenho, assim, graças a Deus, relação com Tia Nete, bolsonarista, Rafael Moreira, rapaz, pensa nos amigos do coração que eu tenho. Então, mas aí, voltando aqui ao assunto, estamos na federação. Mas eu não ouvi você falar que tem boas relações com o PT também. Então eu tenho. Geraldo é meu amigo, não é seu, mas não, Geraldo, meu. Você é amigo de Geraldo, Geraldo é seu amigo, não. Geraldo não é amigo de ninguém. Eu sou amigo dele. Essa correção. Você é amigo dele. Se ele é meu amigo... Não, isso pode ficar... Eu sou amigo dele, Geraldo, o filho de Tiago. O PV aceitaria Geraldo candidato a prefeito? Quem? O PV aceitaria nas atuais circunstâncias? Não, a gente teria que dialogar. Em algum momento ele chamou o PV para dialogar? Não, eu teria que dialogar, tanto a candidatura... Eu tive uma discussão, inclusive, com o Jackson, depois, separadamente, que o PT tem esse problema, não sei se é problema ou se é solução, tem essa situação, que tem uma parte, ele em si já é uma federação de partidos. O PT, ele agrega dentro de si várias tendências. Eu não gosto de chamar de facção porque fica parecendo coisa do crime, né? Ele congrega dentro de si já várias tendências e se matam, se estribucham lá dentro, mas no fim são um só, né? É um partido só. Aí, hoje, tem um PCdoB e o PV que está dentro desse já conjunto de federação. Então, a gente não poderia deixar de ouvir o vereador Manuel Porfírio, o suplente de vereador hoje atuando Diego Pitanga, Rosenberg Pinto, que tem uma liderança aqui, o próprio Geraldo. Então, o PT tem essa coxa de retalho que eles têm que se entenderem entre eles e depois chamar a federação, que dentro do PV nós estamos já organizados, né? Estamos organizados. E falando uma língua só. O PCdoB eu acredito também que já esteja. Eu acho que o alinhamento PV-PCdoB está bem adiantado, não é isso? Tá. O PCdoB está no governo de Augusto.
né? Está no governo. O PV não está. O PV não está. Eu tive uma conversa tem um mês, uma conversa com o Augusto, a gente apresentou uma proposta, umas pautas, uma proposta do que a gente entende de gestão, né? E ele ficou de avaliar de avaliar não, ele disse, está certo, isso aqui que você coloca aqui, a gente vai viabilizar, né? E não viabilizou. Até agora não. Até o momento. Uma vez viabilizado, se consolida a possibilidade do alinhamento. A gente tem algumas propostas que a gente acha que deva ser, principalmente na área da agricultura. Eu coloquei para ele algumas intervenções. Tive, inclusive, agora em Brasília, conversando com o diretor executivo de inovação da Codevasf, o nosso conterrâneo de Grapiúna, da terra, Vivaldo Mendonça. Vivaldo falou, rapaz, se você tivesse no governo de Augusto, eu ia colocar lá, ia resolver a ponte de Itamaracá e ia colocar um recurso lá. Eu falei assim, aí não é comigo, é com Augusto. Eu não estou indo porque ele não quis. Né? Uma vez querendo e efetivando esse querer, aí vocês automaticamente se alinham, não é isso? Eu acho que sim. Eu não tenho nada contra o governo de Augusto, eu estou achando que ele tem feito um bom governo. Ele tem feito um bom governo. O Jerônimo, eu entendo assim, a gente é um time. Então, eu marchei com o governo do Estado, né, tenho a relação com o Jerônimo, pessoal com o governador Jerônimo, de antes dele sonhar em ser nem secretário de Afonso, né, participei da indicação dele, inclusive, para ir junto com o Afonso enquanto grupo. Afonso, ex-secretário. Ex-ministro do Desenvolvimento Agrário. E hoje secretário da Casa Civil, estive com ele também em Brasília essa semana. Enfim... então a gente está nesse grupo. Então, quando eu saí do PCdoB, em véspera já de eleições, eu procurei um partido para me agregar e montar uma chapa. Já tinha decidido que não seria mais candidato a vereador, montar uma chapa competitiva e eleger um vereador para a gente ter um espaço dentro da sociedade Itabuna para dialogar. O que é que ocorre? Inicialmente conversei com o PSB, tal, não deu certo, tinha uma confusão lá do PSB, fui para o PP, né? Lá no PP, o PP não tinha nem o candidato, o único vereador do PP, que era Robinho, ia sair do PP porque não tinha mais para viabilizar sua candidatura em outro partido. Eu montei a chapa dentro do PP, construí uma chapa e elegemos um vereador na Bahia. Assim que o PP, que o João Leão rompeu com o governo de Rui, então Rui, né? O governo de Rui, no outro dia eu pedi desfiliação, porque o meu alinhamento era com o governo. O meu alinhamento era com o governo. Então, eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: hoje o governo tem dado sinais claros de ir com Augusto Castro. A gente navegar numa contramão disso aí, eu acho assim um pouco temeroso a gente fazer caminho, escada para uma eleição de um prefeito de oposição ao governo. É aí onde eu quero chegar. Olha, nós já tivemos declarações do Josias, até do Rosenberg, do Rui Costa, do Jerônimo, que sinalizam uma tendência dos aliados estarem juntos, mas juntos com Augusto, na eleição de Augusto. Isso ficou muito claro, com a dificuldade de recém-declaração de Rosenberg, que deixou a coisa muito dúbia. Todavia, você mesmo sustenta aí uma posição de camarote nessa disputa do PT com o PCdoB para ver para onde vai a federação. Me parece que você, você e do PV, vão ser o fiel da balança. Porque, embora o PT tenha a primazia em decorrência de ter muito mais deputado de voto, mas o PT não pode só. O PT tem que ir com o PCdoB e com o PV. O que reza o Estatuto da Federação é que nos locais onde não há um consenso local, vai se submeter à direção nacional, não é nem estadual. Claro que a direção nacional não vai ter tempo para estar resolvendo problemas de 5 mil e tantos municípios, caso que venha. Eles vão delegar a direção estadual para resolver esse problema. Então, acredito que já vai dar Augusto. Se for estadual ou nacional, vai dar Augusto. Aí eu acho que deve ser resolvido. Já foi resolvido isso. Pronto, eu vou antecipar lá. Geraldo é o único ex-deputado federal, na Bahia, que não tem cargo nem no governo do Estado e nem no governo federal e nem vai ter. Eu acho que esse anúncio de candidatura dele é mais para barganhar.
Eu acho assim, Geraldo, eu respeito o Geraldo, entendeu? Eu respeito você pela sua divergência com ele. Para mim, você tem toda a pastinha de respeito. Mas eu respeito o Geraldo, é um grande líder na região sul da Bahia, fez 2 bons governos, governo participativo aqui em Itabuna, então não vou assim dizer que... Entramos em divergência de novo. Mas eu não vou poder deixar de defender a gestão que Geraldo teve, mesmo porque, inclusive, participei de uma delas. Eu estaria dizendo contra a minha própria pessoa, né? Não, mas aí que está. A gente participa do governo, mas, por exemplo, você participou da primeira gestão dele, não é isso? Na primeira gestão... Não, da segunda. Da segunda. Então, nas gestões dele, né, na primeira gestão, foi um desastre para o servidor público, 6 meses de atraso. Aí depois nós tivemos Quadrilha das Mochilas, máfia do IPTU, que eu tenho certeza absoluta que você estava equidistante desse procedimento. Fui diretor de agricultura no segundo biênio da gestão dele. Então, saiu de lá sem nenhuma mácula, sem nenhum problema. Isso eu sei, graças a Deus. Eu sou de testemunha. Graças a Deus. Aí, ao contrário, o que a gente pode fazer na agricultura... o lado mal da política? O que a gente pode trazer de projetos na época, com recurso do FIDA, Mercosul... Vamos esquecer um pouco o lado ruim da política, vamos falar do lado bom. O lado bom é uma eleição que está vindo aí. Não, porque você está falando da eleição que envolve Geraldo, e eu estou dizendo aqui que acho que, inclusive, o próprio Geraldo deveria estar em um único projeto. Ainda que se o nome viável fosse dele, eu acho que o projeto seria o dele. Hoje o nome mais viável desse, ele pode se viabilizar e Augusto não. Eu posso amanhã, mesmo se eu estiver dentro do governo de Augusto, se Geraldo se viabilizar enquanto candidato e Augusto se tornar inviável, eu vou defender que o nome seja o de Geraldo. Porque o que eu estou defendendo aqui, Val, é que o campo de aliança ligado ao governo do Estado tenha um candidato viável. E único. Viável e único. Então não dá para dividir, porque nós perdemos a eleição aqui em Itabuna. Nós perdemos por 10 mil votos no primeiro turno e por 20 mil votos no segundo turno. Quem ganhou foi Neto aqui. Então, o governo do Estado, se a gente não juntar os cacos de tudo que é nosso para a gente pleitear a eleição de prefeito, nós vamos ter um prefeito de oposição ao governo do Estado aqui, o que não é bom. Aldente, e se já sair vereador? Qual seria a posição do PV? Ser de veto? Não, se ele quiser sair, é o que ele quiser sair. É o direito dele, dentro do partido dele. Eu não posso vetar, nem nada, nem eu, nem o PCdoB, nem ninguém. É o direito dele de sair candidato a prefeito, a vereador. A prefeito ele tem que se viabilizar, eu acredito, para ele, inclusive, eu iria defender e iria conversar com os camaradas do PCdoB. O governo de Augusto aqui não está bom, de Geraldo não está melhor. Mas o que se desenha hoje não é isso, entendeu? Sim. Mas a eleição não é hoje, né? Amanhã ou depois, se Geraldo for um nome viável, eu vou falar. Se eu estivesse no governo de Augusto, que não estou, nem sei se estarei, mas eu poderia falar, Gil, toma aqui seu cargo aqui, ou então, Augusto, venha para cá, pega a máquina e vamos jogar em Geraldo, porque o seu nome não vai, o de Geraldo vai. Agora, uma crítica que eu faço a Augusto. Augusto precisa deixar que esse governo seja um governo também dos aliados. Um governo que os aliados opinem. Os aliados dizem, não é que os aliados se locupletem com isso, mas que opinem. Que o aliado tem um recurso aqui para ser aplicado, vamos aplicar. Precisa ser aplicado na estrada do Ribeirão Seco ou vai ser aplicado em outra obra? Onde é que a gente precisa chegar primeiro? Então, essas coisas eu acho que... Está faltando ele ouvir. Eu acho que precisa. Aldente, o PV, Ney Bahia, por exemplo, vereador Ney Bahia, vem Partido Verde? Em Bahia, eu deixei nem à vontade, apesar de ser um vereador que ajudei a eleger. Lá tinha Rosivaldo Pinheiro dentro do PP e outros nomes. Fiz o meu possível, como eu disse, não fui candidato, peguei toda a minha base e ajudei na candidatura, toda a minha base, todo mundo que foi candidato, era gente que tinha me apoiado. Teve pessoas que me apoiaram, que hoje são vereadores, como Adão e como Luizinho da Saúde, que hoje são vereadores, que já foram da base também. Ou seja, você tem 3 vereadores eleitos que vieram do seu grupo. Vieram do grupo, 3 vereadores eleitos que vieram do grupo, né? E dentro desse contexto, você prevê que o PV vai estar competitivo para eleger ou reeleger vereador no próximo ano? Então o jogo hoje é outro, né? Hoje essa base que a gente tinha, que a gente esfacelou, digamos assim, para juntar em um, né?
que a gente sabia que seria eleito ou Rosivaldo ou Nem, foi Nem, né? Para mim, tanto faz ter sido um como o outro, como qualquer outro, Robinho que fosse, mas eu digo que Robinho já não veio do meu grupo, Robinho já era do PP. Os demais que a gente colocou, fora Robinho e Dr. Carlos Coelho, que vieram. Dr. Carlos veio mais pela relação dele com o Carleto, entendeu? E Robinho pela relação dele com o Leão. Mas os demais, qualquer um que se elegesse era da minha relação. Então, aí você fala, ele nem veio para o PV. E se ele quiser vir, a gente vai concentrar, fazer... Sim, mas a perspectiva, o PV está trabalhando para fazer vereador? O PV vai fazer vereador. Vamos que essa federação, PT, PCdoB e PV, você já entra com dificuldade, porque me parece que Venceslau se diz candidato a vereador. É um nome competitivo. A Vilmaci, a vereadora, é candidata à reeleição e é um nome também consolidado, um nome forte. E você tem também lá o Manuel Porfírio, né, no PT, que é um nome forte, e o Diego Pitanga. Ou seja, o PV vai encontrar pela frente umas 4 a 6 obstáculos que são fortíssimos. Eu acredito que a federação, e é aí que a gente precisa ter a unidade, que é para a gente ter uma chapa competitiva, e que o próprio Geraldo ajude a formar essa chapa, o Augusto também ajude, todo mundo ajude a gente formar uma chapa competitiva. A gente vai fazer 3 a 4 vereadores, né? Eu acredito que faça. Queria lhe dizer categoricamente, estive com o Venceslau agora a semana passada toda lá em Brasília comigo, ele não é candidato a vereador. Venceslau não é candidato a vereador. E nem a vice-prefeito, né? Venceslau não é candidato nesse pleito, é o que ele me assegurou. Ele é candidato no próximo pleito, a federal ou estadual. Ele está discutindo lá com o partido dele, com o PCdoB, mas ele não será candidato. Mas tem uma chapa, mas concordo com você. A chapa é competitiva. Tem o Paulinho, que você esqueceu de falar, sim, Paulinho do Banco, Paulinho do Banco, a própria Vilmaci, o Diego Pitanga, o Manuel Porfírio, né? E se o NEM viesse, estaria competindo, mas tem também o Rubicel, que é do PT. O que a gente precisa de mais nomes competitivos. Porque se a gente tiver um time de 22 nomes, igual a Manuel Porfírio, NEM Bahia, não sei... Elege metade da Câmara. Elege metade da Câmara, é o que eu estou dizendo. Não tenha medo, rapaz. Tem gente que fala assim, não vou para essa chapa não, porque essa chapa é forte. Só tem leões. Mas quanto mais leão, mais voto tem e mais condição de eleger mais, entendeu? E a gente tem uma configuração diferente agora. Por quê? Agora, diminuiu a quantidade de partidos por conta das federações. Sim. E diminuiu a quantidade de candidatos dentro dos partidos ou federações. O candidato vai ter que ter voto. Então o candidato vai ter que ter voto. Então, Itabuna acho que chegou a ter, sei lá, 600 candidatos. Mais de 500. Mais de 500, quase 600 candidatos. Vai cair para 300, 200, vai cair para 200. Porque uma chapa de vereador, seja ela de uma federação ou de um partido isolado, ela vai ter no máximo 22 candidatos, né? 22 candidatos com reserva de 1/3 para o gênero, seja masculino ou feminino. Tem gente que acha que a reserva de 1/3 é para mulher. Não, é para gênero. Bom, vocês pegaram um partido que estava morto, né? Tipo assim, quando eu peguei o Partido Verde, tinha já uns 30 anos de existência, nós elegemos o Dr. Gerson e posteriormente Glebão. Aí depois o partido foi para a mão de um sujeito aí, que eu não sei nem por que aquele cara não está preso, cara. O tal do Alfredo Melo, aquela coisa. Muito bem. Foi candidato a prefeito, teve 164 votos. Como é que pode um cara ser candidato a prefeito pelo Partido Verde, numa cidade com 150 mil eleitores, e ter apenas 164 votos? Ou seja, você vai ter que costurar esse negócio aí. Você não vai poder permanecer o PV numa situação moribunda com que estava até na eleição passada. Então, mas eu desejo para você sucesso, espero que você faça o PV voltar a ter vereador. Acho que a empreitada não é fácil, por conta da federação, mas como, na verdade, eu saí do PV, mas o PV não saiu de mim, né? Eu torço que o PV faça vereador. Desejo sucesso para você, Aldenis. Eu que agradeço aqui as suas palavras e não tenha dúvida não. Se tiver 2 vagas... Um é do PV. Um é do PV. Um é do PV. Agora, eu tenho dito na chapa anterior, alguns candidatos não vieram. Clóvis da Mangabinha, Zói, teve algumas pessoas que... Tudo forte. Robson Rigor, uns que vieram e saíram de última hora, enfim, estariam todos não. Se esses viessem, a gente faria 2 e estariam eleitos 2 deles. Talvez nem Bahia estivesse fora, entendeu? Mas não veio e não acreditou. E hoje eu digo, quem vier para o PV, nem Bahia eu estou convidando, se nem Bahia não vier, quem vier para o PV vai ter meu apoio.
eu tenho meia dúzia de votos. Quer dizer, como diz Meia dúzia contado por centenas. Como diz Jaquinho, eu só tenho o meu. Mas eu tenho meia dúzia de amigos que eu posso pedir voto. Meia dúzia de centenas de amigos. E aí eu acho que a gente consegue despejar alguns votinhos aí. É isso aí, Aldenis, querido, eu quero lhe agradecer, né, a sua participação conosco. Sou seu admirador já de muito tempo, sei das suas boas intenções, mas sucesso aí na sua caminhada e que você consiga realmente fazer o Partido Verde voltar a ter representação na Câmara Municipal de Itabuna. Sucesso, querido, e obrigado. Eu que agradeço o espaço aqui, a sua amizade e conte sempre conosco aqui para a gente estar batendo esse papo. Valeu, querido, obrigado. Obrigado a você também, que tem sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.